Oi pessoal, hoje eu quero mostrar como é que a partir da equação, né, da definição da velocidade, que a velocidade é o quanto um objeto percorre num determinado tempo, a gente consegue chegar nessa equação aqui, que diz a distância percorrida, né, num determinado tempo, para o caso de aceleração constante. Ok? Isso daqui só vale quando a gente tem aceleração constante. A ideia aqui é o seguinte, né? A partir dessa daqui, a gente pode reescrever ela dessa outra forma que muitos estão acostumados também, que ΔS, eu passo o ΔT para lá multiplicando, então fica ΔS é igual a V vezes ΔT, ou seja, a distância percorrida é simplesmente a velocidade vezes o tempo transcorrido. Só para simplificar, eu vou chamar esse tempo transcorrido de t ao invés de ΔT, tá? Para o momento aqui não vai fazer tanta diferença não. Então eu posso escrever isso daqui como ΔS é igual a VT, mas o que é o ΔS, né? É a posição final menos a posição inicial. É igual a VT, então só substituir onde estava ΔS eu troquei por S menos S0, então eu posso reescrever isso aqui finalmente como S é igual a S0 mais VT, eu só passei o S0 para lá multiplicando, somando. Gente, se você não sabe fazer essa sequência aqui, eu recomendo que vocês repitam passo a passo para entender o que eu fiz em cada etapa, ok? Isso aqui é uma setinha, tá? Só para deixar claro. Isso aqui é uma seta indicando a próxima etapa. Outra seta aqui. Tá? Esse tipo de dedução é meio fundamental de entender como é que funciona. Tá. Agora, como é que a partir disso daqui eu vou chegar nessa? A ideia é o seguinte. Essa equação aqui vale quando a velocidade é constante. Só que eu disse que essa daqui vale quando a aceleração é constante. A aceleração constante significa que a velocidade não é constante, significa que a velocidade vai aumentando. Só que ela não aumenta de qualquer jeito, ela aumenta de maneira regular, tá? Então a ideia é a seguinte: suponha que eu tenho um carro aqui, aí ele começa se movendo com 10 metros por segundo e vai acelerando, aumentando a velocidade dele, e em determinado momento ele vai estar com 20 metros por segundo. Tá? Vamos supor que ele demora 10 segundos para fazer isso. Tá? Vamos usar a lógica aqui. Tá? Se ele ficasse nessa velocidade o tempo todo, 10 metros por segundo, andando por 10 segundos, ele ia andar o quê? Ele ia andar, né, a distância que ele ia percorrer seria, então deixa eu colocar aqui, a distância que ele ia percorrer, a distância que ele ia percorrer andando a 10 metros por segundo ia ser de 10 vezes o tempo transcorrido, 10, ou seja, 100 metros, né? A distância que ele ia percorrer, se ele já tivesse começado com a velocidade de 20 metros por segundo, ia ser o quê? Ia ser 20 vezes o tempo transcorrido, 200 metros. Tá? Aí a pergunta que fica é, bom, se essa seria a distância que ele percorreria, se ele ficasse na velocidade inicial, e essa aqui seria a distância que ele percorreria, se ele começasse já com a velocidade final, né, ele manteve 20 o tempo todo e aqui ele manteve 10 o tempo todo, o que acontece se ele começa com 10 e vai aumentando gradualmente, linearmente até 20? Tá? Tem como provar isso, mas intuitivamente você pode chutar que vai ficar uma coisa no meio do caminho. Não só no meio do caminho, mas vai ficar exatamente no meio. Tá? Então, a distância percorrida quando ele vai aumentando a velocidade de 10 para 20 gradualmente vai ser a média entre esses dois valores. Qual que é a média entre 100 e 200? Vai ser 150, né, metros. Isso daqui você pode entender como eu peguei a velocidade média e multipliquei pelo tempo. Tá? Qual que é a velocidade média entre 10 e 20? A velocidade média entre 10 e 20 é
15, né, metros por segundo, vezes 10, que dá exatamente o mesmo 150. Então a gente pode entender, né, a distância percorrida como sendo a média entre a velocidade final e a velocidade inicial, ok? Então, vamos escrever isso. Vamos colocar aqui, ó, que então a distância percorrida vai ser a velocidade média vezes o tempo transcorrido, ok? Bom, mas a velocidade média, como é que a gente calcula a média de qualquer número? Não é a velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2, né? Vezes o tempo. Ok. Só que eu sei mais coisa, não sei? Eu sei que a velocidade final depende da aceleração. Como? Bom, vamos ver o que é a definição de aceleração. A aceleração é a mudança de velocidade que um corpo sofre num determinado tempo, né? Então eu posso reescrever isso daqui como a mudança de velocidade é a aceleração vezes o tempo que passou. O que é mudança de velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial é igual a aceleração vezes o tempo. Então eu posso escrever que a velocidade final é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, tá? Ou seja, sabendo a aceleração, eu sei exatamente quanto que vai ser a minha velocidade final. Então eu vou pegar esse valor aqui e colocar aqui, tá? Então vai ficar o seguinte, a posição vai ser velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo mais a velocidade inicial de novo. Ó, onde estava VF, deixa eu trocar de cor aqui, onde estava VF, velocidade final, eu troquei por isso daqui, né? Que é o tanto que a velocidade aumentou a partir da inicial. Tá? Tudo isso dividido por 2 vezes o tempo. Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui é a velocidade inicial, vai somar com essa velocidade inicial. Então vai ficar 2 vezes velocidade inicial dividido por 2 mais a aceleração vezes o tempo dividido por 2. Tudo isso multiplicando o tempo que estava ali fora, né? Então pronto, finalmente, calma aí, cadê o 2 aqui? 2. Então finalmente, agora, esse 2 aqui corta com esse, e aí eu tenho que S é igual a essa expressão aqui, tá? Não sei se eu fiz uma bagunça, mas espero que tenha dado para entender. Eu recomendo fortemente que você tente refazer essa conta, é um exercício extremamente instrutivo, beleza? Fazer isso daí, tá? Fazer esse tipo de dedução. Você aprende muito, você entende muito a equação quando você faz esse tipo de treinamento.